Estimados, vocês já pensaram no tempo do Antigo Testamento? Será que nós conseguiríamos viver naquele costume, naquela cultura, em que a adoração a Deus envolvia animais, matança de animais? Será que nós conseguiríamos ali viver oferecendo sacrifícios com os animais? Será que João Batista entendeu corretamente e completamente o título de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por que será que Deus deu a Jesus um título que lhe traz desonra, ao invés de poder, de status, o Cordeiro que vai ser morto? Pois bem, a nossa meditação de hoje ela é baseada no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 35 ao 37. No dia seguinte, João estava outra vez ali com os 2 discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Pois bem, o título de Cordeiro do Antigo Testamento aqui é citado. Você já pensou sobre esse título? O que é de fato ser um cordeiro? Por que Cordeiro de Deus é dado a Jesus? Nos tempos do próprio Jesus e também vindo já desde o Antigo Testamento, os cordeiros eles eram mortos, eles eram sacrificados no altar do Senhor. Se você tivesse pecado, ou se você quisesse fazer uma oferta especial a Deus, uma oferta de gratidão, você deveria então levar até o templo um cordeiro. Ao chegar ao templo, você entregava aos sacerdotes responsáveis e ali então eles sacrificavam os cordeiros, aspergiam sangue no altar do Senhor. E assim você seria perdoado, você viveria. Mas o cordeiro era seu? Era. Você comprou com o seu próprio dinheiro, ou se você fosse um pastor de ovelhas, de animais, ou se você tivesse propriedades e terras e você criasse os cordeiros, você deveria levar até o sacerdote. Ou você criava, ou você comprava do seu próprio dinheiro. Então o que eu quero dizer era, o cordeiro ele era seu, né? Humanamente falando, ele era seu e não de Deus. Você deveria oferecer do seu próprio bolso, da sua própria criação, é propriedade sua. Você oferecia então esse sacrifício, esse cordeiro como sacrifício, ou para pedir perdão, ou como gratidão a Deus por uma oferta especial. E no evangelho que nós ouvimos, nesse texto base, João Batista ele aponta para algo diferente. Eis aqui o Cordeiro de Deus, ou aqui está o Cordeiro de Deus. Mas por que Deus deveria ter um cordeiro? Deus pecou? Deus não pecou. Deus erra? Deus nunca erra. Mas oferta de gratidão, oferta de agradecimento. Deus não precisava fazer uma oferta de agradecimento para Ele próprio. Para que fazer isso? Não precisava. Deus ele não faz uma oferta para Ele próprio. Deus não tem pecado, mas Ele oferece a nós. Ele faz uma oferta para nós, porque os pecados são nossos e não de Deus. E por isso Ele oferece o seu Cordeiro. Jesus ele é o Cordeiro de Deus porque Ele é providenciado por Deus. Jesus ele é, uma maneira de dizer, Ele é propriedade de Deus. Deus, é o dono, o proprietário desse cordeiro. E Jesus, como Cordeiro de Deus, ele purificará, ele perdoará todos os seus filhos pecadores. Jesus perdoará todos os filhos rebeldes e pecadores de Deus quando esses os reconhecem, os seus pecados, as suas falhas. Jesus ele carregará todos os nossos pecados e quando reconhecemos, somos perdoados, porque Ele dará a sua vida por nós e nós viveremos. Assim como Cristo ressuscitou e vive, nós também viveremos. Ele, Jesus,
não é um cordeiro nosso, mas foi dado a nós. Nós não compramos e nem enviamos e nem levamos esse cordeiro até o templo, até a cruz. Mas Deus fez isso por nós. Deus providenciou, Deus preparou, Deus enviou esse cordeiro ao mundo para que na cruz ele pagasse por todos os nossos pecados. E por que Deus faz isso? Porque ele ama cada um de nós. Porque Deus ele tem misericórdia de cada um de nós. Porque ele não ficaria parado de braços cruzados, mas Deus ele tomou a iniciativa, ele tomou a atitude e veio ao nosso encontro. Deus ele não ia concordar em ver a nossa destruição, a nossa condenação eterna. Por isso que ele providencia um socorro, aquele que vai de fato perdoar e pagar por todos os nossos pecados. Outro detalhe, nós podemos ver que Jesus ele está andando livremente, indo em direção a João Batista. Jesus livremente ele está indo para ser batizado por João, livremente ele está entrando na fila dos pecadores, livremente ele está reconhecendo que ele pecou, ou que ele está assumindo a culpa dos seres humanos. Eu suspeito que os cordeiros do Antigo Testamento eles eram conduzidos ao templo por uma corda, ou pelo menos eles eram amarrados. Penso eu que nenhum dos cordeiros do Antigo Testamento eles entravam voluntariamente no templo. Até porque quando se chegava no portão, havia bastante cheiro de sangue ali na porta, enfim. E provavelmente esses cordeiros, ao sentir esse cheiro, eles voltassem. Por isso eles precisavam ser amarrados e levados até o local para serem executados, para serem mortos. Mas Jesus está andando livremente. Não há perigo desse Jesus, desse Cordeiro de Deus, de repente decidir que não quer ser morto. Por quê? É uma atitude livre. Isso que torna Jesus diferente de todos os outros cordeiros. O Cordeiro de Deus ele vai de bom coração, ele vai de bom grado ao altar da cruz. Ele sabe o que está por vir. E esta é justamente a sua ação livre. Livre escolha, livre opção. Ele sabe que vai morrer, ele sabe que vai passar por uma morte terrível, cruel e pesada. Mas ele vai. Por isso a história do Cordeiro é a história de Deus em salvar a humanidade. Deus, Pai, está mostrando e enviando o seu Filho ao mundo. E o fato desse Jesus ir livremente, de bom coração, à cruz, mostra que Deus Pai não está agindo com autoritarismo. Deus Pai não está forçando Jesus a sofrer e a morrer por nossa causa. Aliás, não é assim que a Trindade funciona. Não é o Pai que manda e Jesus obedece. Não é Jesus que manda e o Espírito Santo obedece. Não. O verdadeiro Deus, ele é um Deus só. Em sua infinita sabedoria, em seu infinito amor, ele decide internamente entre eles, no conselho da Trindade, na sabedoria, na compaixão que eles têm por nós, eles decidem a respeito, do que fazer, como fazer e qual o caminho a ser tomado para salvar o ser humano. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, veio ao nosso encontro para ser sacrificado. Deus, na pessoa de Jesus, ele se sacrifica e que, voluntariamente, ele nos torna teus filhos, herdeiros da vida eterna. Veja que isso, de fato, é um grande amor que Deus tem por nós. É uma misericórdia voluntária e, ao mesmo tempo, alegre para nós. Jesus se entregando por mim e por você. Agora que ele ressuscitou dos mortos, nós o temos em nosso coração. Nós viveremos, assim como ele vive para todo sempre. E podemos ter a certeza de que esse Cordeiro nos terá em teus braços por toda a eternidade. Não precisa de corda, não precisa forçar, obrigar a nada. Ele nos recebe de bom coração, de bom grado, por amor a cada um de nós. Graças a Deus que assim o é. Amém. Oremos. Obrigado, querido Jesus, por se doar, por se entregar a mim. Amém.